Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal Investidor Qualificado, e hoje nós vamos trabalhar aqui aquilo que se chama de teoria do portfólio. Isso é muito importante porque o título que eu quero trazer aqui para vocês é: qual é a melhor carteira, qual é a melhor composição de ativos para a sua aposentadoria, para você poder daqui a alguns anos, ou talvez agora, se você já tiver um determinado valor que você possa investir ou já esteja investindo, qual é a melhor classe de ativos? Existe uma melhor classe de ativos? Ou qual que é a melhor conjugação entre tantos e quantos veículos de investimento? Para isso, eu preciso trazer aqui vocês para a tela para mostrar um pouco aqui do que eu preparei a respeito dos melhores ativos para você se aposentar com. E aqui que é a palavra-chave, tranquilidade. Gente, tranquilidade é a palavra-chave que nós temos aqui. Por que que eu acho que essa daqui é a palavra-chave? Porque você pode se aposentar fazendo day trade. Maravilha, você vai conseguir se aposentar fazendo day trade. Excelente, você vai conseguir ali fazer as trocas, analisar gráficos, analisar macro, talvez olhar um pouco para o micro e fazer uma aposentadoria. Tá, mas isso vai te gerar uma tranquilidade? Eu não sei exatamente se geraria uma tranquilidade. Afinal de contas, imagina, você tá lá na praia, ou você tá lá aproveitando a sua aposentadoria, tá lá descansando e você tem que ficar olhando para quantos e quantos indicadores para ver se você vai conseguir extrair algum dinheiro da bolsa. Não me parece tão interessante. André, será que uma estratégia swing trade, ou seja, eu comprar aqui para ganhar uma valorização depois, é uma aposentadoria legal? Poxa, pode ser também, você pode ganhar muito dinheiro em cima disso. Mas será que na sua aposentadoria, já talvez cansado de tanto trabalhar ou não querendo mais fazer mais nada, você vai querer pegar um balanço de uma empresa, debulhar e olhar para empresas que você talvez não conheça tanto para ver se existe ou não uma oportunidade? Poxa, não me parece que você vai se aposentar com tranquilidade. E aqui eu quero mostrar um pouco do que eu entendo por se aposentar com uma tranquilidade. Tranquilidade essa que eu busco no meu portfólio. Claro, eu vou falar um pouquinho do meu portfólio aqui, mas para a gente seguir aqui, eu quero mostrar o que é uma boa conjugação de ativos ou aqui veículos de investimento. Um dos primeiros, e eu particularmente sou um pouco cético em relação a isso, mas é inegável em função dos números que nós temos, que você ter um pouco aqui de renda fixa é sim um bom investimento. Talvez segurar isso daqui um pouco para uma reserva de emergência ou talvez uma reserva de oportunidade para quem acredita, poderia ser interessante. Algumas pessoas preferem até em momentos aqui quando a Selic estava em 13, 14, como nós vimos aqui em períodos de 2016, 2023 e 24, algumas pessoas conseguiram prefixar esses rendimentos da Selic e imagina só o quanto que vão ficar recebendo por longos períodos de tempo. Isso é bastante interessante. Algumas pessoas preferem, ao invés de uma Selic, pegar um IPCA, que também é um título muito bom. Recentemente nós tivemos o que? O IPCA pagando mais 6%. Gente, isso é muita coisa. Quem diz ao contrário, infelizmente não sabe exatamente aqui compreender o cenário brasileiro. E o IPCA mais 6 é um baita rendimento, rendimento esse que muitos fundos de investimento não conseguem alcançar. Então, imagina só, você ter um rendimento pago pelo governo, IPCA mais 6, e tem alguns com vencimento muito longo que você poderia aqui abraçar, tá certo? Um dos seguintes, que eu particularmente acredito que é o que você mais vai ter em carteira, são aqui as ações. Você pode ver nesse gráfico que ele é extraído de um livro que mostra aqui o retorno desde 1802 até o período aqui de mais ou menos 2003, que seria até onde esse estudo ele foi, mostrou que as estoques ou então ações teriam sido os melhores investimentos, transformando aquele $1 em aproximadamente aqui 705 mil dólares. Gente, é muita coisa. Você tem aqui o ouro que teve uma pequena valorização, o dólar se desvalorizou. Você tem aqui os bonds e os bills, que basicamente seriam títulos públicos ou privados de dívida. Então, é aquela debenture ou aquele título IPCA mais ou menos ali, seria basicamente esse o retorno. O que vai te gerar exatamente esse alfa e gerar essa diferença aqui toda é investir aonde? Em boas ações. André, como que eu faço para investir em boas ações? Bem, aí já entra um tema um pouco mais complicado, porque investir em boas ações é um conceito aberto. Conceito esse que eu trato muito aqui no canal. Tanto é que lá na nossa área de membros eu fiz uma resenha de um livro do Warren Buffett mostrando quais são os critérios de forma objetiva para escolher bons investimentos. Por isso eu faço o convite lá no final desse vídeo para você conhecer um pouco a nossa área de membros, porque tem conceitos e conhecimentos que são fundamentais para você se aposentar com a tranquilidade que eu prego, tá bom? Então,
eu acho que você entendeu que as ações têm o maior potencial de retorno no longo prazo. Claro, boas ações. E aí você deve se perguntar, André, já entendi que ações aqui é muito bom. Quantas eu devo ter em portfólio? Será que eu devo ter uma, duas, 10, 40, 50 ações? Bem, existe também a teoria do portfólio que mostra um pouco aqui do quanto que você deve diversificar. Existem algumas pessoas que sustentam que até 15 ativos você não consegue mais sair de determinados riscos não sistêmicos. O que seria um risco sistêmico, né? Uma pandemia ou uma crise bancária que afeta toda a credibilidade do sistema financeiro ou até mesmo do próprio capitalismo, como foi ali em 2008. Claro, o Covid veio também trazer à tona muitas perspectivas a respeito do capitalismo, a respeito até da sobrevivência da humanidade, e isso é uma crise sistêmica, ou seja, todo o sistema de bolsa de valores e fora da bolsa de valores foi afetado. Agora, o risco não sistêmico é relacionado a um tipo ou outro de setores da economia. Então imagina só, você teve ali uma crise, por exemplo, no setor de saneamento. Você não conseguiu, por exemplo, trazer água porque os reservatórios estão em níveis baixos. Quanto que isso exatamente afetou o setor de petróleo? Bem, me parece que a princípio não houve alguma afetação importante nesse setor. Então você tem um risco sistêmico que pode impactar tudo, ou um risco não sistêmico, como eu mostrei aqui, que você pega um único setor, ele tem um impacto, mas não afeta, pelo menos diretamente, outro setor. Olhando para isso, portanto, você pode pensar, quais ações seriam mais interessantes? Bem, aqui eu preciso trazer à tona alguns grandes investidores que falam que bancos, saneamento, utilidades públicas no geral, como elétricas também, seriam portfólios bastante interessantes, mas claro, não são imunes a qualquer tipo de risco. Imagina só, aconteceu na Dilma, uma MP que gerou um grande problema no setor de transmissão. Imagina na época em que os bancos eles foram sobretaxados. Você teve ali um determinado período em que os bancos reduziram significativamente seus lucros. Imagina só, uma crise hídrica afeta o setor de saneamento. Enfim, são inúmeros os riscos, mas você precisa compreender que renda variável é exatamente isso. Ver quais riscos você está disposto a assumir. E exatamente aqui nesta teoria do portfólio, eu posso te dizer que as pessoas que sustentam que 15 ativos seria excelente, nesse estudo estão corretíssimas. No entanto, olhando mais a fundo para algumas carteiras, a gente consegue enxergar que próximo aqui aos 20 a 25 ativos seria algo ideal para você ter uma baita de uma diversificação dentro do seu portfólio. E esses 20 ou 25 ativos não são exclusivamente de ações. Estamos falando aqui de ações brasileiras, ações internacionais, estamos falando de fundos imobiliários, REITs talvez, estamos falando de renda fixa no Brasil, renda fixa fora. Enfim, existem inúmeras formas de você diversificar e de 20 a 25 ativos nesse conglomerado seria algo interessante. Tá bom, André, mas você me mostrou tudo isso aqui e o que você faz? Bem, eu particularmente invisto majoritariamente nisso aqui. E esse gráfico ele é interessante para mostrar que é um gráfico de investimento em fundos imobiliários, que são os nossos famosos FIIs. Olha só, desde quando eu comecei a investir, que foi mais ou menos aqui, quando estávamos com 1.100.000 investidores, praticamente dobramos esse valor aqui. Significando que os fundos imobiliários ganharam uma baita de uma repercussão, muito porque eles tiveram retornos bastante atrativos nesses últimos anos. E claro, se você for ver que renda fixa estava trazendo retornos acima de 10, 12, 13%, e os fundos imobiliários estavam sendo turbinados, ou seja, trazendo rendimentos de 15, 16 até 20% ao ano, as pessoas foram atraídas para esse investimento, algumas caíram no cavalo, mas aquelas pessoas que investiram em bons fundos tiveram bons retornos. Exatamente pensando que os fundos imobiliários, pelo menos para mim, foram mais fáceis de entender de início, e eu consegui trazer aquela bola de neve, aqueles juros compostos para dentro da minha carteira, eu decidi investir majoritariamente em fundos imobiliários. Na atual conjuntura, e essa conjuntura está mudando conforme os conhecimentos estão sendo agregados aqui na minha cabeça, eu particularmente estou fazendo uma certa migração, investindo mais dinheiro hoje nas ações do que nos fundos imobiliários. Por quê? Porque os fundos imobiliários hoje já me geram uma renda bastante interessante. Hoje eu recebo aproximadamente R$ 1.500 por mês, significando basicamente que a bola de neve já está girando quase que sozinha. Já que eu agreguei um pouco mais de conhecimento e vi lá naquele gráfico, lá no comecinho, que vale a pena a gente dar uma retomada, as ações elas têm o maior potencial. Vislumbrando que lá na minha aposentadoria eu quero essa tranquilidade,
eu entendi que as ações seriam um caminho, mas eu não posso deixar e não deixarei abrir mão dos fundos imobiliários, que também são baita do investimento imobiliário, que eu particularmente gosto muito disso na minha carteira, porque gera previsibilidade e, para mim, uma baita segurança. Olhando para o resto do portfólio, vamos dizer assim, existem também as ações internacionais. Por que eu coloquei aqui a bandeira dos Estados Unidos? Porque basicamente as pessoas elas olham para investimentos no exterior e elas olham apenas, e infelizmente apenas, para as ações do mercado norte-americano. Claro, lá você tem Apple, Microsoft, você tem Amazon, você tem inúmeras outras empresas e um mercado gigantesco que sim atrai muitos investidores. Só que existem inúmeras oportunidades, por exemplo, no mercado chinês, no Canadá, no México e que as pessoas ainda não exploraram suficientemente, mas que poderia sim caber dentro aqui do seu portfólio. Olhando também para a renda fixa americana, você tem aqui a possibilidade de alocar muito bem seu capital, recebendo, por exemplo, 5% em dólar, que é muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Em dólar, de fato, é muita coisa. Mas sabe o que seria melhor do que tudo isso? Você se inscrever aqui no canal e me ajudar a chegar a 7 mil inscritos. Falta um pouco, 14 pessoas para que alcançamos essa meta, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa teoria aqui do portfólio, e claro, você pode brincar aqui com o quanto que você quer ter de ações, quanto de fundos imobiliários, quanto de renda fixa, até mesmo investimentos internacionais, você pode fazer essa brincadeira. Eu particularmente gosto de ter mais ativos aqui dentro do Brasil por conta da facilidade que eu tenho para compreender cada uma dessas classes. Mas aqui você tem total liberdade para fazer o seu investimento e eu quero que você deixe aqui embaixo. Você investe no exterior? Você prefere ações brasileiras? Você gosta mais de fundos imobiliários? O que você gosta? Deixa aqui embaixo que valerá um vídeo com certeza. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.